É tudo muito rápido. O Internacional recém voltou de Assunção, onde empatou com o Guairenha pelo placar de 1-1 e já se reapresentou no CT Parque Gigante, trabalhando, pensando no compromisso de domingo contra o Juventude. Jogadores reservas que podem ter uma oportunidade na partida de domingo participaram de uma atividade bem movimentada no gramado do CT. Destaque para a movimentação também de Alan Patrick, enquanto alguns jogadores que estão lesionados aceleram o processo de recuperação. Tyson, por exemplo, correu em volta do gramado e teve uma conversa com o Mano Menezes, que pediu para o jogador não forçar o seu retorno, para não atrapalhar a sua recuperação e assim poder acelerar o período em que ele possa, de fato, ajudar a equipe. O ex-presidente Fernando Carvalho dá uma entrevista para a Rádio Bandeirantes, onde defende os últimos movimentos da gestão, em especial a contratação do técnico Mano Menezes, e desperta um otimismo pensando no restante da temporada. Esse é o Diário do Inter KTO de sexta-feira, 6 de maio de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Um resumo dessa sexta-feira de tudo que aconteceu no noticiário do Internacional ao longo do dia de hoje. E a gente já começa falando sobre o treino que aconteceu nessa tarde. Eu pude acompanhar no gramado do CT Parque Gigante. A delegação colorada saiu de Assunção ainda de madrugada, chegou em Porto Alegre por volta de 4 horas da manhã, foram para casa, descansaram e já voltaram para o CT. Os titulares, é verdade, fizeram um trabalho de academia, aqueles jogadores que atuaram por uma minutagem maior na partida contra o Guairenha. Os demais fizeram um bom treinamento coletivo no gramado do CT Parque Gigante. O Cauã de Almeida, que foi quem comandou a atividade, junto com o Mano Menezes, na supervisão do Sidney Lobo, Julinho Camargo, que está muito perto agora também da comissão técnica do time principal. O Cauã de Almeida dividiu 2 times, tá? E eu vou passar aqui. Só que tem um detalhe. Todos os times jogavam no 4-1-4-1 e os 2 meias internos desse 4-1-4-1 eles eram coringas, ou seja, eles jogavam para os 2 times e assim se tinha uma superioridade numérica para criar. Amanhã eu vou fazer um vídeo até dando mais detalhes sobre esse treinamento e sobre a movimentação específica do Alan Patrick, que foi um dos coringas junto com o Lucas Ramos. Mas um dos times tinha Emerson Júnior, Heitor, Vitão, Moisés e Paulo Vitor, Rodrigo Dourado, Caio Vidal, Pedro Henrique e Wesley Moraes, além do Alan Patrick e Lucas Ramos. O outro time tinha Kehler, Matheus Dias, Samuel e João Pedro, 2 zagueiros da base que estão indo muito bem nos treinamentos, Tauan Lara na lateral esquerda, Johnny, Lucas Ramos e Alan Patrick, Estevão, Gustavo Maia e Matheus Cadorini, atividade no gramado do CT Parque Gigante. Aqueles jogadores que estão no departamento médico fizeram um trabalho à parte, mas um dos jogadores que estava no departamento médico e teve a oportunidade de participar dessa atividade, e é uma notícia boa porque ele já está recuperado clinicamente da lesão que teve, é o Bruno Gomes, volante que veio do Vasco da Gama, que não vai ter tantas oportunidades de jogar assim. A própria direção do Internacional manifestou isso quando contratou ele, que ele viria para um processo de transição em um primeiro momento, mas o Bruno Gomes teve uma fratura no cotovelo recentemente e o prazo era de 2 meses. Não chegaram a se completar os 2 meses, mas o Bruno Gomes já está à disposição, o que é uma boa notícia. Trabalhou nessa atividade também entrando no decorrer dela quando houve algumas mudanças feitas pela comissão técnica. O Bruno Gomes treinou e está recuperado dessa lesão. Os jogadores que estão no departamento médico ainda, alguns deram voltas no gramado, o Tyson e o Kaique Rocha. Sobre o Kaique Rocha, eu só falo que já está se encerrando o processo de recuperação dele, tá? O que é uma boa notícia. Talvez para o jogo já contra o Independiente de Medellín, na outra semana, o Kaique Rocha possa pensar em ser relacionado. Ele está correndo em volta do gramado ainda, tem mais uma semana. Ou então para o jogo contra o Corinthians, por exemplo, no outro fim de semana a gente pode ter já o Kaique Rocha à disposição. Mas é um jogador que já está acelerando o seu processo. Hoje eu vi ele correndo em volta do gramado e deve ser uma peça importante para o técnico Mano Menezes. O Tyson também correu em volta do gramado. E aqui eu abro um parênteses para falar sobre a lesão do Tyson, tá? Que teve diagnosticado, o Internacional divulgou ainda no pós-jogo contra o Guairenha, uma lesão muscular na coxa, que o tira dos gramados por 3 semanas.
E o Mano Menezes falou sobre isso na entrevista coletiva, falou sobre a situação do Tyson. Disse, e aí eu vou até citar aqui o que falou o Mano Menezes, porque ele disse que conversou com o Tyson e pediu para o Tyson paciência, pediu para o Tyson um pouco de calma, para que o Tyson não acelerasse o processo de recuperação dele e só jogasse quando tivesse em totais condições, ou melhor, que ele não podia entrar em campo sem ter totais condições. Primeiro, porque não consegue entregar aquilo que a comissão técnica espera dele. E segundo, porque isso pode gerar uma reincidência de lesões. A gente está falando do Tyson, que esteve fora de 40% dos jogos do Internacional desde que ele chegou. E aí eu recebi uma informação que nos explica o porquê o Mano Menezes teve esse papo com o Tyson, tá? O Tyson já estava machucado na partida contra o Avaí. Ele tinha uma lesão muscular já, uma lesão muscular que não estava sendo apontado nos exames, até onde me passaram. E aí a lesão, o jogo do Tyson piorou um pouco essa lesão que ele tinha. E aí fizeram o exame e constataram essa lesão muscular de grau 2 na coxa esquerda. Então o Tyson, que forçou o seu retorno, queria ajudar, queria voltar contra o Avaí, acabou piorando um pouco mais a lesão. Foi a informação, o relato que eu ouvi de algumas pessoas de dentro do Internacional. E aí, por causa disso, o Mano Menezes teve esse papo com o Tyson de, cara, calma, foca em te recuperar, não adianta tu tentar forçar e voltar antes do que tu pode. Em alguns outros momentos, inclusive, o Tyson conseguiu se recuperar mais rapidamente de lesões musculares do que era previsto pelo departamento médico, mas nesse caso não deu certo. Então, descansa, recupera bem para poder voltar em alto nível, principalmente porque agora o Internacional tem opções de grupo que possam suprir, né, a ausência do Tyson para o técnico Mano Menezes. Uma última de informação, hoje na Rádio Bandeirantes a gente ouviu o presidente Fernando Carvalho. O Sérgio Boas e o Ribeiro Neto conversaram com o Fernando Carvalho, que não é um cara exatamente alinhado politicamente com o presidente Alessandro Barcelos e é um cara que até fez críticas a algumas escolhas da direção do Internacional em relação aos últimos técnicos, né? E ele elogiou bastante a escolha do Mano Menezes e elogiou muito o trabalho do Mano Menezes, tá? Nessa entrevista. O Fernando Carvalho mostrou um tom muito otimista. Ele disse que o Mano Menezes é um cara ajeitador de time, que vai entender como montar o time em cada competição, que é um cara inteligente, bom de lidar. Elogiou muito o trabalho do Mano Menezes. Por que eu destaco isso? Para tentar traçar um paralelo e mostrar o quanto a contratação do Mano Menezes também serviu para unir um pouco mais o ambiente político do Internacional. A direção do Inter sempre teve trabalhos de rupturas, contratando o Miguel, contratando o Agui, contratando o Alexander Medina. E uma ala mais, eu vou dizer essa palavra conservadora, mas não é exatamente conservadora a palavra, uma ala que tem outros conceitos de futebol e que teve muito poder no Internacional ao longo dos últimos anos, logo ainda tem muita influência política no clube, sempre foi contra, né? E sempre se colocou do outro lado exatamente por ser contra esse conceito. E a contratação do Mano Menezes, ela acalma um pouco esse ambiente. E é algo que a direção do Internacional está ganhando. Tempo, respaldo, confiança, tudo isso adquirido junto à contratação do Mano Menezes, que empresta tudo isso para a atual direção do Internacional, e a gente pôde observar nessa entrevista do Fernando Carvalho. Para fechar, senhores, vamos falar de KTO. Olha só, sábado tem jogo do Campeonato Brasileiro, sábado tem jogo, por exemplo, da Série B, e a gente vai dar uma jogadinha também na KTO, registrando lá e colocando o cupom ADUPLA. Eu quero apostar principalmente, tá, em Campeonato Brasileiro. Vocês viram que a gente já colocou no Cartola as nossas na escalação do ADUPLA do Cartola as nossas previsões, né, para a rodada. Por exemplo, Atlético Mineiro e América Mineiro, a gente se jogou no Atlético Mineiro e essa talvez seja uma das partidas em que dê para apostar. É clássico, dá para apostar mais de 1,5 gols com certeza. E a vitória do Galo, tá? As odds estão 1,42 para o Atlético Mineiro, 7 para o América Mineiro e 4,5 para o empate. Dá para jogar. Joga lá, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!